Jó 42, versículo 1. Quem achou, diga amém. Então, respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Em outras traduções, frustradas. Quem é aquele que diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e da cinza. Agora vamos para o versículo de número 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, condorava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou Jó outro tanto, o dobro a tudo quanto dantes possuía. Coloque a sua mão sobre o texto sagrado, vamos falar com Deus. Pai, é a tua palavra, ela é fiel e digna de toda aceitação. Fale conosco no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós olhamos para esse texto e observamos aqui a fidelidade de Deus e a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Porque Deus é um Deus que está em vários momentos da vida, sobretudo nos momentos de adversidades também. Nós temos dificuldade de observar Deus no momento das adversidades. Nós temos dificuldade de louvar a Deus no momento da dor. Porque a gente só acha que o Senhor está no momento da bonança, da vitória, da conquista. Não! Deus é o Deus também que entra na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus também é o Deus de vales. Deus também é o Deus de desertos. Quem está entendendo que o Senhor já começou a falar conosco aqui nessa noite? A questão é, quem nós somos nos desertos? Quem nós somos nos vales? Quem nós somos na fornalha? Quem nós somos nas adversidades? Quem nós somos nas tempestades da vida? Nós somos dependentes da graça de Deus. Eu não estou falando que você não vai chorar no momento de dor. Eu não estou falando que você não vai se quebrantar no momento de angústia. Eu não estou falando que você não vai chorar. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Até Jesus chorou, por que eu e você não vamos nos quebrantar? Até Jesus ficou angustiado, por que a gente acha que a gente não vai ficar angustiado? Algumas pessoas acham que entregar a vida para Jesus e mergulhar no Evangelho é virar um robô espiritual, é perder a humanidade. Não, muito pelo contrário. O Evangelho nos humaniza ainda muito mais. O Evangelho nos quebranta ainda muito mais. O Evangelho nos faz ser humano ainda muito mais. A gente não vira um robô porque entregou a vida para Jesus. A gente vira um servo do Senhor. A gente vira homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vivem angústia. O próprio Jesus chorou, o próprio Jesus suou gotas de sangue, o próprio Jesus se quebrantou, o próprio Jesus teve momentos de aflições, de angústia. Por que eu e você não teremos? A questão é que o mesmo Deus que está com a gente na bonança, está também com a gente na tempestade das vidas. E a beleza é ver Deus nas diversidades de situações na vida. É observar a mão de Deus nesses momentos. Quem está comigo, diga amém. Eu e você precisamos enxergar Deus em todas as situações da vida. Quando você olha Jó, os amigos de Jó acharam que ele estava em pecado, por causa do tamanho do teu sofrimento. O justo também sofre, o justo também tem angústia, o justo também tem sofrimento. Mas uma coisa me chama muita atenção. No versículo de número 2 do capítulo, ele fala assim: bem sei que tudo podes. Quem está comigo, diga amém. Ele fala assim, bem sei. Ele está dizendo, eu sei que Deus pode tudo. Agora que interessante, né? Que ele fala isso, vamos entender um contexto.
Jó fala num contexto de cinza. Jó fala num contexto de dor. Ele não está falando isso num contexto favorável. Ele está falando que Deus pode tudo num contexto ruim. Ele está falando que Deus pode tudo nas cinzas. A palavra cinza no hebraico significa lixo. Ele está falando que Deus pode no lixo, com feridas. Meu Deus do céu. Eu não acredito que você... Meu irmão, ele está falando assim, eu sei que ele pode, mas não aconteceu nada até então. Eu sei que tudo pode, mas eu estou no lixo. Eu sei que ele é poderoso, mas não está acontecendo nada. Eu sei que ele pode fazer algo e não está acontecendo absolutamente nada. Está dando tudo errado, mas ele sabe que pode dar tudo certo. Está entendendo, irmão? Quando você fala assim, Senhor, me dá mais fé. Você acha que Deus vem assim com a varinha, bate na tua cabeça, pum, está aqui cheio de fé? Não. Você fala, Senhor, me dá fé. Aí Deus te manda vale. Deus te manda prova. Você fala assim, Senhor, me dá experiência com a tua presença. Ai, Jesus, vou te dar, meu filho. Vou te dar bastante experiência. Vou te dar bastante experiência para você viver na minha presença. Toda pessoa de grandes testemunhos são pessoas de grandes vales. Todas as pessoas de grandes milagres são pessoas de grandes sacrifícios e de grandes dores. Eu tenho uma palavra profética para liberar já nessa mensagem aqui nessa noite. Alguém já pode levantar a sua mão e receber. Tem milagre de Deus chegando na história da tua vida. O tamanho da tua dor, o tamanho da tua angústia é o tamanho do teu testemunho. É o tamanho do teu milagre. A proporção do vale é a proporção da tua conquista. Meu Deus do céu, alguém recebe esta palavra aqui hoje e reage que tem bênção de Deus chegando. Apesar da dor e da angústia, ele sabia assim, olha, está tudo dando errado, mas eu sei de uma coisa, Deus está no controle. Está tudo difícil, mas eu sei de uma coisa, Deus está no controle. Saber que Deus está no controle, quando tudo está fora de controle, olha o paradoxo. Porque quem vive pela fé, vê aquilo que o olho natural não consegue enxergar. Vê aquilo que o olho natural não consegue enxergar. Então, a Bíblia diz que o homem natural não consegue entender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Aí você fala, crente é um bando de louco. Não, crente não é louco. É porque crente está enxergando com os olhos e os óculos do céu. A gente está na terra, mas não é da terra. Agora interessante, quando ele fala assim, eu sei, quando ele fala sei, a palavra sei no hebraico significa assim, eu estou familiarizado, eu conheço muito bem o que pode acontecer. Então, quando ele fala assim, eu sei, ele está dizendo assim, isso me é familiar, porque eu já conheço como é que Deus se movimenta. Porque tem crente que quando ele entra num vale, ele já percebe que alguma coisa vai acontecer. Ele não sabe o que, mas ele já sabe como é que Deus se movimenta. Então ele fala assim, eu sei. Ele fala assim, isso me é familiar. Eu estou na cinza, isso me é familiar. Eu estou no vale, isso me é familiar. Porque eu estou vendo é depois do vale. Eu estou vendo depois do deserto. Eu estou vendo que Deus vai realizar. Você vai ser uma pessoa melhor, mais madura, mais cheia de fé, mais testemunho, vai crescer como mulher, vai crescer como um homem de Deus, porque eu sei, isso me é familiar. Eu estou familiarizado com tudo aquilo que Deus já começou a fazer, porque eu sou um homem e uma mulher de picos e vales, de desertos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, disse o salmista, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Deus é um Deus de deserto,
te fale, mas não teme o mal. Deus está nos guardando diante. Meu Deus, tem gente que já está recebendo essa palavra. Eu sei. Ele fala assim, eu conheço. Isso já me é familiar. Me é familiar. Isso aí, quem crente, quando começa a passar por luta, isso aí tem cheiro, que tem coisa grande de Deus. Isso aí tem cheiro que Deus quer levar para o próximo nível. A sua luta, a nossa luta é proporcional ao tamanho da promessa que Deus tem para nós. Quem tem promessa grande? Tem gente que eu até com medo. Quem tem promessa grande? A luta é proporcional. Mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Ele fala que sabia, e além de ele falar que sabia, ele diz o seguinte, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O que ele entende é que todos nós nascemos com um propósito divino. Eu e você não somos obra do acaso. Você não nasceu do nada. A sua vida não é uma vida sem sentido, não. A minha vida e a sua vida tem um propósito. Por isso que o diabo se levanta tanto para te destruir. Porque o inferno não aceita a tua vida. O inferno não aceita aquilo que você carrega. O inferno não aceita o que você carrega. Porque aquilo que você carrega nasceu no céu. Há um propósito divino. E ele está dizendo, olha, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Por quê? Porque Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Agora, há uma luta. Há uma luta entre a carne e há uma luta entre o espírito. A Bíblia diz que as coisas da carne cobiçam para as coisas da carne, mas a do espírito é o espírito. Então, por isso que há uma luta entre a carne e há uma luta entre o espírito. Então, por isso que nós devemos alimentar o nosso espírito. A Bíblia diz que aquele que alimenta o seu espírito, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Olha só, é diferente. A gente é guiado pelo Espírito. Ele anda no Espírito. Hoje de manhã eu estava falando um pouco sobre isso. Você observa que há uma luta constante entre a carne e o Espírito. Tudo no mundo hoje é para te tirar do Espírito. É carne. É carne. É prostituição. É adultério. É coisas da carne o tempo todo. Olha aí as pessoas viciadas, agora que passou até esses dias na internet, pessoas viciadas em jogos de azar, perde casa, perde apartamento, é um vício que a pessoa não consegue controlar, obra da carne. Pessoas viciadas em internet, olha quantas vidas estão sendo destruídas por causa da pornografia, homens viciados em pornografia, mulheres também viciadas em pornografia, e vai destruindo a mente, vai destruindo o coração. Você começa a ter vergonha de orar, começa a ter vergonha de Deus, porque está viciado. Quem consegue ler a Bíblia depois de 3 horas no celular? Quem consegue ler a Bíblia depois de 3, quem consegue orar depois de 3 horas no celular? É joguinho, é pornografia, é futebol, é tudo aquilo de obra da carne. Estou falando que o celular é do diabo, mas o que você consome pode ser do diabo. Pessoas viciadas em pornografia, segundo a neurociência, o efeito da pornografia no cérebro chega a ser comparado ao efeito da cocaína. É um vício. Eu costumo dizer que é pior do que a da cocaína, porque a cocaína você tem que sair de casa e ir na boca de fumo para comprar. Agora a pornografia não, você pega o celular, clica, aquilo ali destrói a tua mente, o teu espírito, a tua alma. Que ele vai destruindo. Porque isso é obra da carne. Mas Deus nos trouxe aqui hoje para quebrar a cadeia do inferno na nossa vida. Toda a obra da carne e alimentar o nosso espírito. Rompe hoje com toda a obra da carne em nome de Jesus. Deus quer escrever uma nova história.
Apóstolo Paulo já dizia isso: já não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Irmãos, não é o evangelho que tem que se adaptar a nós, somos nós que devemos nos adaptar ao evangelho. Ah, pastor, eu quero viver a minha liberdade. Você sabia que viver as suas vontades, viver os seus desejos é uma prisão? Você se torna escravo das suas próprias vontades, dos seus desejos. Isso é uma prisão. É uma prisão. Quando você fala assim, eu quero viver minha vontade, minha felicidade, meu prazer, você está entrando em outra prisão. Você sai da vontade de Deus, vai viver os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, e os seus desejos vão te consumindo tanto que você fica viciado em viver as suas vontades, os seus prazeres pessoais. E você acha que felicidade é viver as suas vontades, os seus prazeres? Não! A felicidade, segundo o Evangelho, é agradar a Deus sobre todas as coisas. Eu não conheço uma pessoa verdadeiramente feliz só vivendo os seus prazeres pessoais, mas eu conheço uma multidão de pessoas que abriram mão dos seus desejos pessoais e falaram assim: o importa é eu agradar a Deus sobre todas as coisas e viver a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É uma luta. Aí virou culto de doutrina já, né, irmão? É luta. E às vezes a gente acha que Deus olha pra gente, vê a gente sofrendo, parece que Deus é mau. Eu lembro do meu filho Isaac, quando ele era bem pequenininho, eu levei, modeso, eu fui levar ele para fazer exame de sangue. Ele era pequenininho, o bracinho dele era um cotoquinho assim. Aí eu levei para a sala, o enfermeiro pegou a agulha, só o tamanho da agulha era maior que o bracinho dele. Aí levei ele. Aí, quando o enfermeiro coloca a agulha no braço dele, o enfermeiro não acha a veia dele. Aí furou, aí tirou de novo. Aí, pai, está muito difícil de achar a veia dele. Ele bateu, botou aquela borrachinha, aí botou de novo. E pai, está muito difícil, furou ele de novo. Aí ele ficou com a agulha assim, fazendo assim, dentro do bracinho dele, para achar. Ele ficou azul, vermelho, amarelo, berrando, berrando, berrando. E eu, como pai, olhando aquela situação, deixando ele assim, ele olhando para mim: não vai fazer nada não, pai. Você não vai agir nessa situação, não? E eu falei assim: não, eu tenho que esperar, porque ele precisa fazer esse exame para tomar um remédio e ficar melhor. E eu preciso suportar ver ele sofrer, para ele depois melhorar. Para ele que era pequenininho, talvez ele estava entendendo: pai, estão me machucando, pai, está doendo, meu braço está sangrando. Mas eu estou olhando assim: mas você vai melhorar, mas você vai ficar bem, mas vai doendo muito, eu sei, estou sofrendo muito. Você está sofrendo, está piorando muito. Geralmente assim, antes de melhorar, piora. Pai, é aquele, aí finalmente achou a veia, conseguiu coletar o sangue, ele veio correndo para o meu braço, eu abracei ele: viu, meu filho, passou, já já você vai ficar bem. Talvez quem olha de fora assim: o pai é mau, está vendo ele sofrer, a agulha está entupindo, ele não consegue achar a veia. Não, às vezes é melhor deixar passar o processo, sentir a dor. O momento é doloroso, mas daqui a pouco você vai se levantar melhor do que antes. Daqui a pouco, Deus está vendo o que você está passando, não porque Ele te odeia. Deus está vendo o seu sofrimento, não porque Ele não gosta de você. Não é nada disso, muito pelo contrário. Ele está fazendo todo esse processo, é porque Ele nos ama, Ele nos protege, Ele cuida de nós. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Jó estava no lixo. É interessante que ele fala assim lá no versículo 5: eu conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que ele estava querendo dizer? Antes eu tinha uma vida limitada e superficial, e eu só pude conhecer a profundidade, a grandeza de Deus quando eu mergulhei no vale. Ele falou assim: olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar. O que ele está dizendo? Era limitado.
o meu relacionamento com o Senhor. Era muito superficial. Aí como se Deus falasse, então se prepare que eu vou tirar você do raso. E eu vou levar você às águas profundas. Você vai ter que mergulhar. Vai ser difícil, vai ser doloroso, mas depois disso, ele foi e entrou no novo nível de intimidade com Deus. A intimidade de Jó foi alterada. Era superficial. Era de ouvir falar. Mas agora, os olhos dele conseguem enxergar. A palavra ver aqui no original do hebraico, ele está dizendo o seguinte: eu tenho uma percepção profunda do que é Deus na minha vida. Mudou a minha percepção. Eu consigo enxergar com nitidez quem é Deus na minha vida, meu Deus. Você pode ter 40 anos de igreja, meu irmão. A questão não é o tempo de banco de igreja. A questão é o nível de profundidade do relacionamento com o Senhor. Veja que Deus alterou o nível de intimidade. Ele foi para um próximo nível. Ele só ouvia falar. Mas agora ele começa a ter experiências com o Senhor, porque ele agora está vendo, ele está percebendo, ele está conseguindo visualizar. Não com os olhos, apenas os olhos físicos, ele está conseguindo enxergar com o seu coração o quanto que Deus está movimentando na direção dele. Tem alguém que está entendendo o que o Senhor está falando aqui hoje? Agora, olha que interessante. Diz a Bíblia que os amigos de Jó acusavam ele de que aquele sofrimento que ele estava passando fosse um pecado, fosse um erro, fosse uma acusação. Começaram a acusar tanto sofrimento. Mas diz a Bíblia que Jó orou pelos seus amigos. E ele estava no lixo. Ele estava sofrendo, mas ele estava orando pelos seus amigos. Porque quando a gente ora para Deus curar os outros, Deus cura a gente. Não se sinta incapaz quando você está passando por uma dor, por um vale, alguém fica para você e fala assim: olha, queria que você orasse por minha vida. Aí você fala assim: mas qual é a sua necessidade na oração? Aí a pessoa fala assim: a minha necessidade é essa. Aí você fala assim: meu Deus, estou passando pela mesma coisa. Não é isso? Aí você acha que você não tem condições, mas quem disse que eu e você temos condições de alguma coisa? Quem disse que a gente tem condições de alguma coisa? É Deus que nos dá graça, que nos dá condições. Quando o apóstolo Paulo falou assim: olha, eu tenho espinho na carne, eu quero me livrar disso. Fica tranquilo, apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Eu vou aumentar meu nível de unção, de graça, de poder na tua vida. Porque servir a Deus não é a ausência de problema. Servir a Deus é a presença da graça dele. Servir a Deus não é ausência de dor, é presença de graça. É a presença do poder dele. Quando nós oramos pelos outros, Deus nos cura. Jó orou pelos amigos que acusaram de um pecado, devido ao seu sofrimento. Aí sabe o que a Bíblia fala? E Deus mudou o cativeiro de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. Alguém pegou essa palavra aqui agora? E a Bíblia diz que Deus deu em dobro tudo quanto antes ele possuía. O seu e o meu cativeiro vai virar quando a gente parar de olhar para nós e começar a olhar para fora. Alguém está entendendo? A tua maior necessidade não vai paralisar a unção de Deus na sua vida. Ah, meu Deus, eu quero profetizar aqui nesta noite. Meu irmão, eu profetizo aqui nesta noite. A sua maior necessidade não vai te parar. Comece a orar para aqueles que precisam, que Deus vai visitar a tua necessidade. Hoje Deus vai virar cativeiro aqui nesta noite. Eu vou profetizar. Deus vai virar cativeiros aqui nesta noite. Meu Deus, então começa a profetizar sobre a vida de alguém. Começa a profetizar sobre a vida de alguém. Começa a profetizar sobre a vida dos outros, que Deus vai visitar a tua vida, a tua casa. Só quem recebe esta palavra, levante a mão e dá glória a Deus. Deus vai colocar tudo em ordem. Deus vai colocar tudo no lugar.
Não pare. O inferno inteiro vai se levantar para você parar. Vai se arrastando, mas vai. Vai sangrando, mas vai. Vai machucado, mas vai. Sabe por quê? As coisas podem ter saído do teu controle, mas não saiu no controle de Deus. Aliás, é até bom quando sai do nosso controle, porque isso gera mais dependência de Deus. E aí, você e eu não vamos poder gloriar que foi o esforço nosso, que é o testemunho da conquista. Eu consegui, eu me esforcei. Não, você não esforçou. Você foi rastejando e Deus pegou você no colo e falou assim: vamos embora. Deus pegou você no colo, vamos embora. Aí você vai dizer: Deus está no controle de tudo. Às vezes, aí precisa de fé, né? Porque às vezes o cenário que você está vivendo não está conectado com o nível da promessa. Não encaixa. Não é isso? Deus fez uma promessa e você olha a tua vida, está tudo fora do lugar. É assim mesmo, pastor? É assim mesmo. Para o testemunho ficar maior. Para você testemunhar o tamanho, meu Deus do céu, alguém está entendendo o que o Senhor está falando aqui hoje? Eu quero profetizar aqui hoje: este caos é o cenário propício para a manifestação do milagre. O terreno do milagre é o caos. Se está caos, é porque vem milagre de Deus. Se é só Deus, meu irmão, glória a Deus por isso. Ele vai se manifestar, porque Ele está no controle de todas as coisas. Recebe esta palavra hoje sobre a tua vida. Ele está no controle. Aí Jó está lá, sofrendo. Eu sei que Deus pode. Sangrando, eu sei que Deus pode. No lixo, eu sei que Deus pode. Os amigos falando mal dele, ele fala assim: Senhor, abençoe meus amigos. Aí Deus fala assim: ah é? Eu vou virar o teu cativeiro agora. O que Jó? Jó não parou de fazer aquilo que era preciso para ser feito. É como se Jó, no meio daquela dor toda, ele falou assim: eu vou tocar minha vida normal. É interessante que a impressão que dá é que no lixo, no caos, sangrando, com um caco de telha, sofrendo, ele falou assim: mesmo assim, eu vou continuar adorando, eu vou orar pelos meus amigos, eu estou sangrando, eu estou precisando de oração, mas vou orar pelos outros. Eu vou tocar normal, sabe por quê? Porque quem cuida de mim já está no controle de toda a situação. Alguém está entendendo o que o Senhor está falando aqui hoje? Alguém recebe esta palavra aqui hoje? Alguém entendeu que Deus já está controlando tudo? Alguém que já estava esperando o teu velório, o teu sepultamento, vai ter que aplaudir de pé aquilo que Deus começou na tua vida? Vai aplaudir a nova estação de Deus? Vai aplaudir a nova temporada de Deus? Alguém recebe esta palavra aqui hoje? Eu estou profetizando que Deus está visitando todas as áreas da nossa vida. Aonde há ferida, Deus está visitando. Aonde há vergonha, Deus está visitando. Aonde há calúnia, Deus está visitando. Aonde há fofoca, Deus está visitando. Aonde há afronta, Deus está visitando. Aonde há trabalho de bruxaria, Deus está visitando e quebrando todas as cadeias. Aonde tem palavra de derrota, de morte, Deus está quebrando cadeia e está liberando uma palavra de vida. Recebe palavra de vida aqui hoje. Recebe palavra de vida aqui hoje, de transformação. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar. Levante a sua mão, 30 segundos. Você adora ao Senhor.